Olha só a situação. Entendeu? Eu vou ficar aqui atrás, porque eu não fico confortável. A Cris está atrasada, a gente não está conseguindo falar com ela. Então, assim, para a gente não ficar aqui só na musiquinha, vamos conversar um pouquinho? Fiquei um pouco nervosa, né? Assim, porque a gente nunca está preparado, né? Sabe, mesmo quando a gente se prepara, a gente nunca está preparado. Ela chegando, eu passo o palco para ela, tá? Mas eu vim comprar um livro, vocês entenderam? Então, tá bom. Vamos lá. Denise, o sacrifício mais agradável a Deus. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes, reconciliai-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Entendeu, né, Denise? Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Isso é do capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. Você sabe o que eu mais gosto dessa passagem? Que a gente não presta atenção nela. Ele não fala aqui para você vai oferecer o seu sacrifício, a sua oferenda. Ele não fala assim, se você lembrar que tem alguém que tem alguma coisa contra você, vai lá ter com essa pessoa, né? Não, gente, vai lá, procura e pede para aquela pessoa te perdoar. A gente faz isso? Faz, gente. A gente já está aqui quase um ano estudando. Ainda que seja mentalmente, a gente faz isso. Mas a gente não age. Porque eu acho que a gente já começa a refletir, né? Eu acho que a gente já começa a refletir. Mas a gente não vai além da reflexão mental. A gente não vai para a ação. Ele não fala aqui, se alguém tem algo contra ti, você tem que perdoar ou espera essa pessoa te procurar. Vai até ela. Não é assim que ele fala? A gente pula essa parte, de um modo geral, quando a gente lê. Vai até ela. Vai ter com essa pessoa. Faça a tua parte na relação de pedir desculpa ou ajustar contas, ou vocês podem usar o termo remir. Vai até ela. Eu gosto muito dessa passagem porque modifica um pouco. E é por aqui que eu vou começar a conversar com vocês hoje, porque eu não sei nem qual é o tema do Evangelho hoje, então vamos no livro que eu vim comprar, entendeu? Tá bom? Vamos fechar os olhos, elevar os nossos pensamentos, agradecendo ao Pai mais uma oportunidade aqui estarmos. Envolve-nos, Senhor, com seu amor. Senhora veneranda, Joana de Ângeles, pedimos o teu auxílio para nos inspirar, para que possamos reflexionar juntos hoje sobre um tema, sobre nossas emoções, sobre o que viemos aqui fazer enquanto espíritos. Ser conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Então, estava eu aqui, olhando o livro que eu comprei, Cultivo das Emoções. Aí, abri a Denise tentando falar com a Cristiane, abri aleatoriamente, né, numa página que falava o seguinte, e é por aqui que eu vou conversar com vocês hoje. Lá na revista, no final do Livro dos Espíritos, Kardec fala que existem 3 momentos que a gente passa dentro do Espiritismo. O primeiro momento, a gente é atraído pelo fenômeno, e por mais que a gente fale que a gente não vem, não, a gente adora ver fenômeno, né? A pessoa incorporada, a gente vai para o atendimento fraterno, torcendo para a Iraci dar aquela... Alguém já fez atendimento fraterno com a Iraci? Então, porque a Iraci, eventualmente, ela se modifica, assim, você percebe. As outras que fazem atendimento fraterno são mais sutis, mas a Iraci é especial. Então, a gente vai lá fazer um atendimento fraterno esperando aquela comunicação, não é? Não é assim? Não, é só eu que faço isso. Ah, bom. Aí a gente vai esperando aquele negócio que vai além. A gente vem pelo fenômeno. A gente espera algo, né? Porque é legal. É super interessante. Hoje, menos, porque o fenômeno ele é mais reservado. A mesa mediúnica é fechada, né? São poucos os centros que permitem as manifestações mediúnicas durante o passe. Mas ainda existe
esse primeiro momento da busca pelo fenômeno, das explicações fora, né? É isso que traz a gente para cá. O segundo momento é um momento de reflexão, onde a gente é atraído para a doutrina, a gente começa a estudar ou escutar, porque nem todo mundo que vem ao centro estuda efetivamente a doutrina, a parte filosófica dela, científica, e depois reflexionar sobre isso, que é o momento que a gente meio que está. Por isso que eu falei, a gente não pensa, quando alguém tem alguma coisa contra a gente, por mais que o nosso ego fale, não, ele está errado, eu não estou errado, mas a gente pensa, poxa, mas eu queria resolver essa situação porque é ruim. Se a gente não pensa, a gente deveria estar pensando. Depois de um ano estudando na casa espírita, a gente já deveria estar pensando assim. Mesmo que o outro esteja errado, ou mesmo que você esteja errado. É nossa obrigação na relação, e a gente conversou isso na aula passada, a gente ter essa interação. Tudo bem? E o terceiro momento, que é um momento que eu acho que a gente tem que reflexionar hoje, principalmente pela nossa conversa semana passada. Quem não estava aqui semana passada? Perderam. Foi muito legal, não foi, gente? Eu adorei. Tem aulas que são legais, tem aulas que são muito legais. A da semana passada foi muito legal. Não é? Foi bem bacana, assim. Acho que deu para a gente pensar um pouco. O terceiro momento é a ação. É a gente começar a praticar ou tentar, porque lá no Livro dos Espíritos, a pergunta é, como se reconhece o verdadeiro espírito? Alguém sabe a resposta? Adorei você, gente. Ela sabe de cabeça isso. Muito bem. É isso mesmo. E a gente, vocês pais, nós pais, estamos aqui sentados no sábado de manhã buscando isso. Né? Porque aquela criatura que é nosso filho, o quarto elemento, né? O quarto elemento que chega na relação, o filho, ele desperta na gente, a gente já conversou sobre isso, desperta na gente coisas que a gente nem imagina que tinha, boas e nem tão boas. Você desperta aquele amor que você achava que não era capaz de ter, e ao mesmo tempo desperta tudo de ruim, porque aquela criatura consegue fazer isso com você. Né? Tem um negócio que... Tem um momento que você dá vontade de você pegar aquela criatura e falar, meu Deus, principalmente quando ele aponta. Fala, mas você faz isso. Né? Nesse momento, a gente busca ajuda. Porque nenhum de nós dá conta sozinho. A gente não nasceu pronto para ser pai. A gente vai exercitando essa função. Apesar de já termos sido pai e filhos em outras encarnações, já temos tido essa experiência, a gente, nessa experiência com esse espírito, existe uma série de coisas que o influenciam. Então, a gente vem aqui sábado de manhã na esperança de evangelizar a criatura. Não é? Tia, está muito agitado. Não é assim? Acho que é o atendimento fraterno, porque não tem explicação essa energia dessa criança. E a gente esquece um pouco de olhar a contrapartida, que somos nós, que orientamos isso. Ontem alguém estava aqui no tratamento espiritual? A Iraci falou um pouco, né, sobre a questão da educação dos filhos. E eu achei assim, a maneira como ela tratou, muito importante. Ela falou o seguinte, é muito fácil para a gente se isentar da responsabilidade quando a criança apresenta qualquer dificuldade. Aí a pergunta é, a criança vai apresentar qualquer dificuldade? Na verdade, isso. Vai. É um espírito de aprendizado como nós. No entanto, o nosso papel enquanto educadores é o de orientar. E aí ela trouxe um exemplo. Que sabe quando você fica assim,
será que eu visto a carapuça? Eu falei, não tinha pensado nisso, nessa perspectiva. Porque quando a gente assume um papel, a gente se afasta um pouco de algumas reflexões que precisam ser feitas. E aí ela traz o seguinte exemplo. A gente tem tanto medo de perder os nossos filhos, que a gente cria mecanismos para deixá-los próximos. Tudo bem? Então, qual é, segundo o Evangelho, e isso tudo está na prática do terceiro momento que eu falei. Qual é, segundo o Evangelho, a obrigação do pai? Identificar as más tendências do filho e tentar auxiliar, na medida do possível, no limite das nossas forças, trabalhando como verdadeiro cristão, como verdadeiro espírita, identificando em nós as más tendências, para, nessa relação pai e filho, auxiliarmos esse espírito que está sob nossa responsabilidade, mas principalmente nos educarmos, porque educar é educar-se, em primeiro lugar. A criança vem, nasce, a princesinha, né? Ela frisou isso, a princesinha da mamãe e do papai nasce, e é um espírito, não é? E essa criança vai manifestando essas más tendências, ou atavismos, que eu gosto mais. Tendências ou aprendizados que esse espírito tem ao longo das outras vidas, que nessa vai manifestar naturalmente. É aquela criança que... E aí tem dois, vou citar dois para vocês entenderem. Aquela criança que com 1 ano e meio não joga papel no chão, que você não precisou ensinar, ela já entende que não pode jogar o papel no chão? Eu não sei se vocês têm crianças assim em casa. Aquela criança que já entende algumas questões morais, que para a gente ainda é difícil, mas para ela é tranquilo. Isso é um atavismo, isso é uma tendência. E aquela criança que, apesar disso, traz a borracha bonita da amiga. Isso também acontece. Isso é uma tendência que a gente identifica e vai corrigindo. Que mente. Existe na evolução infantil todo um processo de adaptação dessa criança ao mundo. E à medida que o seu psiquismo vai se complexando, ela vai interagindo com o mundo e vai aprendendo regras sociais. Mas existe algo que vai além, que são essas tendências atávicas. A gente identifica. Aí ela fala assim, aquela princesinha bonitinha, que você gosta tanto, que você ama, que você coloca aquela roupinha bonitinha, com aquele sapatinho, criança de 3 anos, com aquele sapatinho de saltinho, porque está na moda, e aí a criança assiste televisão. E numa dessas que ela está na frente da televisão, ela repete alguma dança ou algum comportamento que ela vê na televisão, e a gente, pai, que bonitinho. Por exemplo, uma dança sensual que é o funk. Nada contra o funk, mas é uma dança sensual, concordam? É uma dança sensual. E a criança de 3 anos repete, sem saber. Mas se ela se aquele espírito já tiver em seu aprendizado uma dificuldade com a sua sexualidade, isso vai influenciar. E seria nossa obrigação orientarmos isso. Essa criança cresce, a princesinha bonitinha que a gente validou lá, dançando, quando pequenininha, ela cresce. Aí chega o momento de iniciar a sua vida sexual. O que a gente faz? Ou a gente nega, e a gente já conversou sobre isso, finge que não, a minha filha não vai transar, né? Porque a minha filha não vai transar. Como pai e mãe também não transam para os filhos. Tem criança aí? Nem vi. Desculpa. Acontece isso, tá? As crianças acham que a gente já teve as crianças e viramos amigos, né? E a gente acha que as crianças não vão crescer. Tudo bem? Aí essa criança, essa jovem, começa a apresentar algumas manifestações, tipo, foi o exemplo que ela trouxe. Sou um pai aberto, permito que minha filha traga o namorado para casa. Ok, está combinado com a esposa, perfeito, foi combinado, ótimo. Mas ela traz um namorado por semana. Né? E você acha isso normal, está tudo certo. Você esquece de olhar o espírito, que precisa solidificar a sua afetividade numa relação única. É a nossa obrigação sinalizar. Vocês conseguem entender? Eu não estou querendo parecer moralista. Não é um discurso moralista, não é isso. Vai além. Tudo bem? Todos nós somos adolescentes.
Então, pense nas suas experiências enquanto jovens. Hoje, nós aqui, como pais, já temos escutado, ao longo desse ano, muita coisa. Eu acho que vale a pena a gente começar a partir por terceiro momento, que é colocar em prática, junto aos nossos filhos, esse olhar mais cauteloso. Para que a gente faça isso, novamente, educar é educar-se. Como é que estão as nossas ações e a nossa prática, enquanto espíritos eternos, na educação dessas crianças? Esse momento foi ótimo, devia ter um flash na cara de vocês, assim. Porque a cara é assim. O olho nem mexe, sabe? Fixo. A gente tem que pensar sobre isso, sem culpa, sabe? A gente está aqui fazendo o melhor que a gente pode, né? Os conflitos não vão deixar de aparecer, não vão. As dificuldades vão aparecer, tanto eles tendo dificuldades, quanto a gente tendo dificuldades. Os pais de espíritos que têm manifestações mediúnicas, porque esses espíritos eles nascem mais sensíveis que a gente, muito mais sensíveis que a gente. Tem uma dificuldade enorme de entender essas manifestações. Nós, como pais espíritas, que temos um olhar que vai além, temos que ter uma cautela, porque hoje a medicalização, né? Você sabe que você toma remédio e você corta a mediunidade, vocês sabem disso? Existem medicações psicoativas que trabalham na química do cérebro e conseguem cortar a manifestação mediúnica. Uma pessoa em surto, por exemplo, normalmente está sempre acompanhado de alguma questão espiritual. A pessoa em surto tem uma questão do cérebro, do corpo, real, né? Mas existe, paralelo a isso, uma questão da mediunidade que fica aberta. Então, aquelas manifestações de vidência, que vê isso, que escuta aquilo, tem dois vieses. Então, você tem que trabalhar essas duas partes da doença. Aí eu vejo hoje, assim, as crianças superativas. E a gente já conversou sobre isso também, da bandejinha. Foi aqui que eu falei da bandejinha? Na escola? Não? Não contei para vocês o babado? Vocês sabem que eu faço psicologia. E lá na psicologia, a gente tem que fazer um estágio em educação. E aí uma das colegas foi fazer esse estágio numa escola aqui no Rio de Janeiro. E as crianças, ela achava tão estranho, porque as crianças eram todas muito quietinhas. E ela falou, nossa, dei sorte, peguei uma turma super bacana e tal. Aí, um dia, casualmente, acho que era período integral, essas crianças. Um dia, ela ficou num horário diferente e participou do horário do lanche. A enfermeira da escola, crianças de 5 anos, 6 anos. O último, vocês sabem, eu não lembro mais. É 5, 6, é terceiro? Jardim 3, sei lá. Escola 2? Pré-escola 2, pois é, já mudou tanto. Que é antes de ir para a primeira série, primeiro ano, isso, que seria o prézinho nosso. CA, isso. Exatamente nessa idade. Que é a idade que as crianças estão agitadas, concordam? Não é? Super, nossa, se descobrindo. E as crianças todas calmas. Aí chega a enfermeira com uma bandejinha cheia de copinhos. E daqui... É isso. Todas as crianças tomavam remédio para transtorno de déficit de atenção. Todas não. Eram 20, tipo 15 tomavam e 5 não tomavam. 15 crianças de 20 sendo medicadas diariamente na escola. Aí ela fez assim, agora entendi. Claro que não. Claro que não. Então, pela escola, claro que não. Mas como é que esses pais chegaram? E quem indicou? Não sei, né? A gente não pode julgar, eu não gosto de julgar. Mas é estranho, uma escola que tem 15 crianças sendo medicadas, né? E aí ela, como estagiária,
estagiária em educação é um negócio meio complicado. Ela tentou fazer algumas perguntas, as professoras, não, porque era um inferno essa sala era um inferno, ninguém dava conta. Olha como é que está ótimo, agora está todo mundo aprendendo, todo mundo dulcificado. Como Foucault falava, os corpos dóceis. Também não. Perfeito. Tem bebê tomando remédio para déficit de atenção, né? E aí a gente não entende que esse espírito diagnosticado com déficit de atenção, ele não se enquadra nessa educação formal. Essa semana eu vi um post no Facebook que era assim, um julgamento. Eu não sei se vocês viram. O cara falando assim, olha, eu vim aqui para vocês entenderem por que a educação precisa ser... como é que fala, gente? Quando você vai julgar a acusação... Ajuda, gente. Não. Quando você acusa... Isso. Vocês entenderam? Não, né? Por que a educação precisa passar por um julgamento? Pronto. Aí ele coloca assim, fábrica 150 anos atrás, uma foto da fábrica como era e uma foto da fábrica como é hoje. Farmácia, como a farmácia, a indústria farmacêutica. Como é que funcionava há 150 anos, como é que é hoje. Atendimento médico, como era há 150 anos e como é hoje. Como é que funcionam as relações dentro de uma empresa, como era há 150 anos atrás e como é hoje. Como é a escola? Uma foto de 150 anos atrás e uma foto de hoje. Aí todo mundo, porque não mudou nada. Continua o mesmo sistema de crianças sentadas na cadeira com um professor falando. Não é isso? Gente, o espírito não dá conta disso. Aí a gente não... Mas assim, eu estou pontuando, mas também não tem solução, porque não existem escolas preparadas para. Vocês entenderam? A gente, enquanto pais, tem que estar atento a isso. Porque a criança diagnosticada com TDAH, não é isso? TDAH. Isso. Esse transtorno, quando, na verdade, ela só é um espírito que não está querendo ficar ali. Não tem nada de transtorno. A gente tem momentos de tristeza, todos nós, certo? Dessa sala aqui, talvez metade já tenha apresentado algum sintoma de depressão. Por quê? Porque está se misturando depressão com tristeza. E aí tem um diagnóstico de depressão. Aí o que acontece? Como você tem tristeza, porque eu não sei vocês, mas me dá tristeza. Uma semana como essa eu fico triste. Com o que passou, com tudo. Tudo que a gente, né, como sociedade, me dá uma tristeza, dá um desânimo, né? Fala, nossa, será que não vai ter jeito, gente? É isso mesmo? Natural. Tem um problema aqui familiar, um problema no trabalho, natural. Mas ao invés da gente entender essa tristeza, porque a tristeza, segundo Joana de Ângeles, é um momento que a gente tem para refletir. É natural. Faz parte das emoções você sentir tristeza. Você fica introspectivo, você não quer falar com ninguém. Né? Aquela pessoa fala com você bom dia, você fica olhando para ela e responde por quê? Esse é o seu momento de tristeza. Você responde porque você é educado. Bom dia. Ou então faz assim. Aí você já é rotulado. Olha isso. Porque você tem que ser feliz o tempo todo e a gente não é. Aí a gente vai buscar uma ajuda psiquiátrica ou do próprio psicólogo, que já te rotula, e você começa a tomar medicação. Não dá nem tempo de você refletir. Já está medicado. E a medicação ela dá uma segurada nesse processo natural. Nada contra a medicação. Eu acho, sim, que existem crianças que têm alguma disfunção neuroquímica, né? Tem disfunção neuroquímica que faz com que a criança realmente não dê conta. Agora, eu acho interessante que essas crianças que são diagnosticadas com TDAH, elas sentam na frente de um jogo, gente, e ficam 3, 4 horas jogando. Aí não dão conta da escola, não é assim? Eu tenho 2 lá, meus sobrinhos são assim.
Não dão conta da escola. A professora diz que eles têm transtorno. Não fica sentado na escola. Não, peraí, consegue se concentrar. O que está sendo apresentado não é interessante. Pode ser apresentado de uma outra forma, né? E a gente vai medicalizando e perdendo o terceiro momento, que é a ação. É tentar algo junto. Colocar em prática o conhecimento que a gente já tem. Faz sentido? Faz sentido? Obrigada. Dá uma força, gente. Conhecimento e sabedoria. Não. Isso. Exatamente. Essa sabedoria, a gente fica só no conhecimento. Né? Mesmo porque aí a gente entra na nossa aula da semana passada. A gente entra na nossa aula da semana passada, que é a gente compartilhar, enquanto educadores responsáveis, né, enquanto pais, compartilhar para agirmos juntos no processo educativo, nosso e da criança. Por isso que a gente está estudando o Evangelho aqui. Não se iludam, o Evangelho não é para ficar legal porque as crianças estão estudando juntos na sala, para vocês escutar, não. O ideal é que, além do Evangelho, vocês venham fazer outros cursos. Esse é o ideal. Né? O mundo ideal é idealizado. Porque a nossa realidade, às vezes, não permite. Estudem em casa, façam culto do Evangelho. O casal, os educadores. Discutam. Joana fala lá no um livro que vocês já estudaram, Jesus, o Evangelho, a Luz da Psicologia Profunda. Vocês já estudaram esse livro aqui na evangelização. Ela fala que o culto do Evangelho no lar é um momento terapêutico familiar. É um momento que você vai fazer o Evangelho em família, e aí a gente lê aquilo, né, do Evangelho e fala, tudo a ver com o vizinho. Não, gente, tudo a ver com você mesmo. Se não com os encarnados, os desencarnados que ali estão. Reflexione. Meu filho é pequenininho. Faz o Evangelho lá. Não tem o Evangelho das crianças? Tem o Evangelho do Maurício de Souza. Né? Faz o Evangelho com seu filho. E aí, o que foi falado lá, não seja? Conta para mim. O que você trabalhou na sua aulinha? Faz uma leiturinha. Vamos fazer uma prece junto? Vamos fazer o Evangelho no lar? É hábito. É hábito. Eu sinto falta se eu não faço o Evangelho. Fica faltando alguma coisa na semana. É estranho. Eu já me habituei. Mas é fácil se habituar? Escovar os dentes, ensinar a escovar os dentes é fácil? Uma apurrinhação, né? Fazer Evangelho também. É um hábito. Mas não é fazer o Evangelho mecanicamente. Igual os nossos companheiros de outras religiões fazem as suas orações. É fazer o Evangelho na ação. Pegar um texto, refletir e tentar colocar em prática aquilo. Porque não adianta a gente ficar vindo aqui, buscando ajuda fora, quando precisamos ter esse movimento interno. Concordam? Isso tudo por conta do livro que eu vim comprar. Cultivo das Emoções, um caminho para a transformação moral. Pode falar, quem quer falar? Espera aí que está chegando o microfone para você, para que nossos amigos... Não, precisa, eu vou te falar por quê. Porque é transmitido e alguns pais assistem lá, senão eles não escutam. Só por isso. Já deve ter ouvido falar sobre as crianças Índigo e Cristal. Uhum. Não está saindo o som dela. Não tem problema não. Vai lá que depois eu repito. Isso. Isso.
Também. Então. Isso. É. Também. Por que não é mais fácil você colocar numa caixinha do que você descobrir que não existe caixinha para aquela criatura? Já tem uma caixinha pronta aqui, autismo. Vamos colocá-la aqui, ó. Você sabia que existe, dentro da psiquiatria, da psicologia, um manual que dá os protocolos para você dar um diagnóstico? Vocês sabem disso, não sabem? E aí saiu um novo agora, onde o autismo ele ampliou. Então, crianças que antes não eram consideradas autistas, hoje já são enquadradas ali no autismo. E tem toda a polêmica, que vocês também devem ter acompanhado, do cara que disse que descobriu o transtorno de déficit de atenção, que antes de morrer, falou que não existia o transtorno. Vocês também acompanharam isso? Não? Pois é. Antes dele morrer, ele fez uma entrevista e falou, olha, na verdade, eu criei esse transtorno, mas não tinha elementos significativos para poder classificar como transtorno. Então, a gente está num limbo. A gente está num limbo, tá? Por quê? Como a ciência ainda não deu passo além de tratar do que transcende, e aí eu não vou nem falar do espírito, mas eu posso falar das emoções, que hoje existem estudos muito mais focados para as emoções, que são as manifestações mais diretas do nosso espírito. Eu acho que o caminho vai por aí, do que você manter essa ciência muito tradicional. Então, a criança, essa cristal e essa índio, que foram denominações, e tem uma terceira agora, que eu ainda não estou familiarizada. Índigo, cristal, e tem uma terceira, evoluiu, né? Elas, de fato, vocês estão convivendo com elas dentro de casa. Não são as mesmas crianças que nós fomos. Essas crianças têm uma coisa diferente, por inúmeras questões. São espíritos que já experienciaram. Muitos de nós nascemos e não tivemos o contato com o celular. A criança de 1 ano e meio já abre pasta lá no smartphone, junta os negocinhos dela, né? Eu já contei do meu sobrinho, que chegou comprar uma televisão nova, ele chegou lá e ficou assim, estagou. Ó, estagou na televisão, porque não é touch a televisão. Essa é a realidade dele. A gente lida com touch há muito pouco tempo. Essa própria evolução da tecnologia proporciona uma interação desse espírito com o mundo de forma diferente, que nós não estamos habituados. E ao invés de a gente correr atrás disso e tentar, não é estar junto, porque não vai dar, mas entender e orientar, é mais fácil medicar, é mais fácil colocar a responsabilidade para um terceiro, para um quarto, né? Tem livro aqui embaixo que fala de crianças cristais. Aqui embaixo tem. Eu nunca escutei isso dentro da faculdade. Nunca escutei. A educação trata, não como crianças cristais, mas trata de uma nova percepção da educação, que não cabe mais dentro do que hoje existe, né? Mas nós queremos o melhor para os nossos filhos, não queremos? Todo mundo aqui mora na Barra, não, né? Mas a maior parte, né? Vocês vão entender, vocês que não moram aqui vão entender. Aonde que a gente quer que os nossos filhos estudem? Fala alto. Onde? Santo Agostinho. Aonde mais? PH. Porque, né? Qual que é a outra? Não tem outra? São Bento. Escola o quê? Escola americana. Que oferecem que tipo de educação? Super tradicional. O Santo Agostinho, ele faz uma classificação por nomes. Ponto. Classificação por nomes, de A a Z. Classe A tem os nomes de A até não sei quanto, B, entendeu? Não existe uma preocupação com um nivelamento. Tratam todos da mesma forma.
E se vocês forem lá conversar com a coordenadora, que eu não sei se continua sendo a mesma, ela trata assim. Então, assim, olha, meu filho tem um problema de audição, precisa sentar na frente. Não, se você traz o laudo médico e tal, que a gente vai providenciar. Então, existe uma educação tradicional, que aí você pega o seu filho, que não dá conta disso, coloca lá. Nada contra a educação tradicional, está funcionando ainda. Tem crianças que não cabem ali, gente. E a gente não consegue transcender esse olhar cuidadoso para o nosso filho e colocar ele numa outra escola, porque a outra escola é o quê? Fraca, experimental, não dá resultado. Eu não sei se na minha época tinha, 20 anos atrás ainda tinha isso, eu não sei como é que está hoje, mas a expectativa era passar para uma faculdade pública. Não vai passar para uma faculdade pública. E aí a gente esquece assim, a faculdade é importante? É importante. E na minha prática eu vejo que os melhores, e aí da época que as meninas estudaram, que eu acompanhei algumas crianças, uma ficou bulímica, a outra tentou suicídio, a outra se automutilava. Por quê? Vocês estão entendendo? Sem moralismo, vamos ser reais, são coisas que ninguém fala. A gente imagina um melhor, mas esquece de olhar aqui, ó, é o melhor para essa criança? Eu tenho 2 filhas. Uma tinha que ser o ensino tradicional e a outra não cabia no ensino tradicional. É isso. Vai tateando. Agora, é mais fácil colocar na mesma escola ou colocar em escolas diferentes? Pensa que você tem que deixar a criança na escola parque e a outra no Santo Agostinho, no mesmo horário. O que você faz? Não, coloca as 2 na mesma escola. Porque tem essa prática. Isso é possível? Sim, desde que você trate em casa de modo diferente. Dê uma atenção diferente para cada uma dessas crianças. A gente costuma padronizar. Ah, tem mesmo. Tem. Tem automutilação. É. Tem isso mesmo. Isso não é nada. Quem tem filho adolescente aqui? Como é que estão adolescentes que agora é 13, 14 anos? Está todo mundo lá atrás. Como é a realidade dessas crianças? Como é que é a realidade dessas crianças? Vocês não estão escutando? Ah, deviam estar sentados aqui na frente. Vem para cá. Senta mais para frente. Ah, não, mas só estão falando... Eu tenho, eu não tenho, não é nada... Quando for alguma coisa assim significativa, eu trago para vocês. Mas aí senta mais para frente, realmente fica difícil. Tá? Você tinha alguma coisa para falar? Sempre dentro de um padrão. Ou seja, o que você colocou da escola, a escola é a mesma, né? Essa não é a 150, desde Sócrates. Desde sempre, né? No período de Sócrates era melhor do que hoje, né? Porque começaram a padronizar, né? E eu vejo assim, essa questão do ensino que você colocou, do filme que você viu aí acho que no YouTube, realmente é isso. Eu acho que a escola tem que ser modificada. O modelo educacional não cabe. Eu lidei um período com crianças com deficiência mental e a gente tinha esse mesmo problema, porque as pessoas queriam enquadrar as crianças dentro do modelo, né, na hora que faziam o diagnóstico, e nem todas se enquadram. Por exemplo, trabalho que eu participei, as crianças não tinham coordenação motora, então não aprendiam a escrever, não conseguiam nada. A hora que a gente colocou isso na frente, uma criança na frente do computador, ela começou a escrever no teclado. Pois é. Então, assim, ela não tinha coordenação. E a escola tradicional trata como se a pessoa enxerga bem, tem coordenação motora, ou seja, tem uma série de habilidades que nem todas têm. Né? Então, o modelo educacional tem que ser revisto, senão você exclui muita gente. O exemplo que você deu, que você vai colocar um filho numa escola, outro filho em outra. Isso. A escola tem que estar preparada para atender para todo mundo. A gente não tem isso ainda, né? E eu trouxe o exemplo da escola, você tem razão, é isso mesmo. E eu trouxe o exemplo da escola porque é tão fácil ver fora, né? E como é que está dentro? Como é que está dentro? Microfone, por favor. Obrigada, você é muito gentil.
Como é que está dentro? Como é que nós estamos nos relacionando com essa educação dentro de casa? Eu acho que você falou tudo, né? A gente quer colocar os nossos filhos em umas caixas, né? Que não dá. Cada um é de uma caixa diferente, né? Nós também somos, né? Estranhos, cada um é uma caixa. Aqui, acompanhando bastante aqui a evangelização, a gente vê o progresso das crianças e a gente vê cada um diferente, né? Então, como evangelizadora, eu já recebi muitos pais que falam que o colégio, o filho, o conselho de classe quer tratar, né, uma criança como a outra, e a criança é normal. E aí chega aqui dentro da casa espírita, o mais engraçado é que dentro das salas, a criança consegue mostrar que ela é doce, ela é bagunceira, mas ela é doce, ela é carinhosa, que é criança, né? Que ela é criança, né? Então, assim, às vezes alguns pais na porta, a gente escuta, né, muito. Eu não sei, estou sendo chamada direto no colégio, reclamação dele, e está fazendo muita bagunça, principalmente os meninos, né? Então, e eu sempre vi assim, como criança normal, como todos são, né? O meu filho hoje também é um samuraizinho, então ele brinca, bagunça, faz tudo. Então, é muito comum. E você estava falando do tratamento com remédio ou a terapia em si, mas assim, eu acho que um fator importantíssimo é o tratamento espiritual, né? Eu estou aqui na casa muito desde a formação, né, da casa, e eu já vi 3 crianças aqui, que eu não vou citar o nome, que são dois meninos e uma menina, que eles eram muito ativos. E eles foram considerados pelo colégio como todos os tipos de problemas. E a gente identificou e falou, faz tratamento espiritual. E hoje as crianças passam pelo corredor, a gente olha e fala assim, meu Deus, né? Isso mesmo. A criança está assim, desenvolveu, outra, só precisava, né, dar uma mexida em alguma coisa que a gente não tem conhecimento, né? Que não somos nós que tratamos, né? Então só precisa virar um pouquinho a chave no tratamento espiritual que acontece, para a gente poder ver a criança desenvolver. Né? Então, o tratamento espiritual, eu acho... Gente, pelo amor de Deus, vocês não vão chegar todos juntos no tratamento espiritual. Tem que fazer. A Lucila disse, a Débora falou, não é isso. Eu, particularmente, acho que toda... Eu já sou suspeita. Eu acho que toda criança precisa fazer, né, o tratamento espiritual, porque elas... não só em função dos conflitos delas, mas nos conflitos de nós, nos pais, né? Então, aí chegamos no ponto que eu quero chegar, conversar com vocês. Isso tudo para falar que a gente vive num limbo, num grande momento de transformação que o planeta está passando, né? Qual que é a solução, gente? Se a gente não está preparado, se essas crianças vêm diferentes, se a escola não atende, qual que é a solução? É isso. Tratamento espiritual. A gente precisa se capacitar. Nós, enquanto educadores, precisamos nos capacitar para fazer o melhor dentro dos nossos limites. E tem uma coisa, hoje eu recebi uma mãe de primeira vez, não sei se ela está aqui, com um bebezinho. E aí ela falou, eu não sei porque eu acho que precisa. Esse eu acho que precisa da mãe, nada contra os pais. Mas a mãe tem, né, por sua constituição, a alma feminina tem, por constituição, um a mais, que o homem não tem. O homem tem, mas de uma forma diferente. A mulher, ou a mãe, ou o cuidador que tem esse papel do feminino, tem uma ligação com essa criança diferente. Quando eu tenho um pediatra que ele falava assim, eu falei, eu vim, tá assim, o que você acha que é? Eu falava, caraca, se fosse para isso, eu tinha diagnosticado, eu trouxe para você ver. Não, mas o que você acha que é? Por que você está me perguntando? Não, porque você está com ele todo dia. E o seu coração sabe mais que o meu. Fala para mim o que você acha que é. Ele fazia todo lá o exame, depois perguntava, o que você acha? Nós sabemos, lá no fundo, nós sabemos.
A gente nega por medo. Se a criança precisa de tratamento espiritual, a mãe sabe lá dentro. A gente desdobra, a gente é orientado. A gente recebe esse espírito já sabendo, apesar de esquecer, qual é o tipo de aprendizado que aquele espírito precisa. Qual é o aprendizado que esse espírito vai possibilitar para a gente. A gente já sabe disso, a gente só esquece. Filho natural ou adotado, a gente recebe esse espírito. É um compromisso que a gente assume. Certo? Prática, ação. Isso tudo que a gente está falando, essas reflexões, né? Tudo muito assim, né, no improviso, mas foi o que eu pensei de conversar com vocês, são coisas que não são muito tratadas, efetivamente. Não se conversa muito sobre isso. A gente vê pequenos grupos falando, é meio que um tabu. Como é que eu vou falar que meu filho não vai estudar no Santo Agostinho? Como é que eu vou falar que eu quero que ele estude numa escola mais aberta, ou fraca, ou o que quer que seja? Você não está criando uma criança para passar no vestibular, você está criando um adulto para ele, mesmo porque também o vestibular e fazer faculdade ou não já não garante você ter um futuro, né? Como que eu posso dizer? Idealizado. Não garante mais. Para a gente está difícil. Para eles que vão pegar um outro mundo, hoje não adianta falar português e inglês. É português, inglês, espanhol, mandarim, alemão, né? E aí vai. Eu vejo lá, o meu esposo tem uns funcionários dele. Eu falei, como é que é? Então, não, todos falam pelo menos 3 línguas. Eu falei, ainda bem, né? Porque a gente não teve essa oportunidade. A gente estudou em colégio público. E na minha época o inglês não era obrigatório. Hoje são 2 línguas, né, no 2º grau. Então, algum conhecimento você tem. Essas crianças que jogam joguinhos, que tem que conversar, não tem um negócio desse? Que eles conversam em inglês. Os canais que vocês têm em casa, de todas as línguas, você pode assistir desenho de toda a língua. Eles têm acesso a tudo isso e nós não tivemos. Ou se tivemos, foi de forma diferente. Então, lidar com essa realidade, dessa relação com o mundo, é nossa responsabilidade. Como esse colégio vai tratar essa criança, você tem que estar junto, porque não tem outro que vá atender ainda. A gente precisa estar junto. Não é tirar 10, gente. Tirar 10 não garante você passar no vestibular, sabia? Você só cria uma criança neurotizada. Uma criança que vai chegar lá no vestibular, vai se cortar, vai deixar de comer, ou foge, porque é natural do psiquismo humano criar essas fugas. Nós fazemos isso. Nós fazemos isso, adultos. É natural. O que a gente precisa é estar consciente e educá-los a ter essa consciência. Como é que a gente faz isso? Foi uma pergunta. Hã? Cada um vai saber a sua resposta. O filho é teu. Entenderam? Existe lá um grande rol de coisas. Pega o microfone para mim. Existe lá um rol de coisas que a gente pode estar seguindo, né? Joana vem, depois da 4ª força da psicologia, que é a transpessoal, tratar das questões dentro de um olhar voltado para o espírito, que aí você deixa de acusar o outro, falar assim, eu sou assim porque a minha relação com o meu pai fez isso. Eu sou assim por causa da minha mãe. Existe uma responsabilidade, existe uma formação desse psiquismo nessa vida, mas existe toda uma carga espiritual de vidas passadas que orientam essa relação. E é esse olhar que a gente precisa ter. A gente olha aquele bebezinho e esquece que aquele é um espírito, graças a Deus. Esquece quem é aquele espírito. As mães sabem lá no fundo. Se tem mais de 2 filhos, você consegue identificar claramente as afinidades, as não afinidades. E a gente tem que aprender a identificar isso e ir trabalhando junto. Só mandar é fácil. Tem que trabalhar junto. Fala. Essa questão da educação que você está colocando, quer dizer, a gente falou aí da necessidade da escola modificar, né? Uhum. A Finlândia está adotando um modelo educacional completamente diferente do que a gente tem hoje, né? Eu vi aquilo. A criança dentro da sala de aula, o número de horas está reduzindo e a criança passa a ter aulas, tem dever de casa. E tem outro Vocês viram isso? Busquem na internet, educação na Finlândia.
E um outro Busquem. aspecto que você colocou também, o contato dos filhos com os pais, né? E na Suécia e outros países também do norte da Europa, estão reduzindo a carga horária para haver maior convívio na família. Isso facilita e resolve uma série de outros problemas que existem, né? Porque esse convívio ele foi deixado de lado, né? A gente está na... Acho que muitos de nós, principalmente aqueles que tiveram filhos mais velhos, conseguem valorizar isso de uma forma mais... Os avós são ótimos. Os avós que já passaram pelos filhos têm uma relação com os netos diferente porque valoriza a relação, de um modo geral. Os avós todos ficam assim. A gente tem que trabalhar, a gente tem que dar conta da casa, a gente tem que dar conta também, né? E a gente esquece que os pequenos momentos, às vezes é meia hora que você tem de ficar com seu filho. O que você está? Fique com seu filho meia hora. Abandone tudo. Dê o exemplo da relação. Né? É importante também. Desculpa, eu te cortei. Não, era só para complementar essa questão. Quer dizer, nós temos hoje uma série de problemas que não tínhamos há 30 anos atrás. Há 15 anos. Mas, ou seja, a infância há 15 anos atrás era completamente diferente de hoje. Sim. Então, havia maior contato, né? A gente brincava na rua, ou seja, tinha uma série de outras facilidades. Você conhecia seus vizinhos. Que compensavam, isso, né, todos esses problemas que existem hoje. Como hoje o modelo de vida é outro, as pessoas passam a ficar muito isoladas, as crianças também, e aí começam a aparecer todos esses problemas. Isso tudo a gente tem que pensar, né, dentro das nossas relações. Ela fala por último e a gente encerra, que a gente já acabou. Tá? Fala rapidinho. Nós temos o exemplo do século XIX, Pestalozzi. Pestalozzi foi revolucionário. Foi educador de Kardec. Educador, né? foi. Ela está falando da educação de Pestalozzi. Meninos, entrem, sentem que eu vou fazer a prece. Entrem e sentem. Ou então senta aí atrás, daqui a pouco vocês acham os pais de vocês. Ainda bem que eles só chegaram agora, né, gente? Sorte. Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece? Agradecendo imensamente a oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez. Envolve-nos com teu amor, Senhora veneranda. Toca-nos o coração, Meimei querida, para que possamos refletir ao longo da semana, interiorizando e colocando em prática tudo aquilo que a doutrina espírita nos traz. Envolve-nos com teu amor, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Gente, obrigado pela paciência. Viu? Olha só, tem uns livros aqui que eu acho que era para a Cristiane falar, dos kits de Natal, viu? Colorindo o Evangelho, a escolha de Felipe, presentes maravilhosos, esse é bom, ilumina tipo os pais, da Joana, muito bom. Os kits de Natal, eu acho que é isso que eu tinha que falar. Na livraria deve ter.